retomando a série dos nossos assuntos referente ao nosso papo. Nós vamos agora entrar naquilo que eu tenho dito, que é justamente o que formou essa cultura da ancestralidade. E para que isso seja possível da gente fazer, a gente tem que pegar aquela definição do que é o supapo, que é o tronco de uma raiz, de um elo, e descer pelo tronco, pela raiz, e percorrer aonde essa raiz, da onde essa raiz vem, da onde ela surgiu, da onde ela nos traz, qual a formação dela. E é isso que nós vamos procurar fazer, eu tentar explicar para vocês, evidentemente sobre a minha ótica, mas que é uma ótica histórica, uma ótica dentro da história, dentro de bases científicas, que vai nos levar até a cultura africana e depois vamos fazer um caminho de volta até a diáspora, que isso tudo nos levou aos dias atuais aqui no Brasil. Ok? Então vamos começar, gente, pela formação da raça humana. Por que a África é tida como a raça-mãe, o continente mãe que formou toda a humanidade? Eu já começo dizendo o seguinte, que após a gente fazer esse entendimento, não se justifica nenhum tipo de preconceito, seja ele racial ou de qualquer espécie. Porque dentro do que vai ser exposto aqui, nós vamos conseguir entender a nossa origem. Ok? Então, vamos a elas. No começo da nossa história, como uma espécie hominídea, vamos dizer assim, né? A história da Terra, ela data de alguns bilhões de anos, desde a sua formação planetária até os primeiros seres, né? Há teorias que já foram, vamos dizer assim, contestadas, até mesmo derrubadas, de que o homem teria derivado do macaco. Mas, se a gente for analisar com cuidado, formos pesquisar com cuidado, a coisa não é bem por esse caminho. Porque haviam duas espécies lá nos primórdios da formação do hominídeo, né, que seria uma espécie ancestral não registrada que formou uma espécie de símios, e alguns desses símios, né, eles foram para regiões diferentes e cada espécie se desenvolveu de uma forma diferente. Os que ficaram nas florestas, esses não desenvolveram formas que permitissem que eles tivessem ficado eretos, enquanto uma outra espécie que saiu da região teria convivido em áreas mais abertas, que teria essa espécie então formado. Veja bem, eu estou falando do ancestral do homem e dos macacos, antes de tudo isso. Então, essa ancestralidade ela teria dado princípio à raça de hominídeos. Porém, há de se dizer o seguinte, que a origem da vida, tudo indica que ela veio do mar. Os seres aquáticos se tornaram anfíbios, após se tornaram répteis, depois dos répteis, então, se originaram as aves, os mamíferos,
e daí por diante. Só que essa evolução tem sido estudada pela ciência, pela paleontologia, pela arqueologia, e nos diz o seguinte, que existe um osso chamado esfenoide. Esse osso esfenoide, ele fica nessa região aqui, na base dos olhos, cobre essa região. E que esse osso, ao passar dos bilhões de anos, ele vem se alterando, ele vem mudando a posição original. No caso, nos seres primitivos, ele era assim, e conforme ele vai mudando a angulação, tá, as espécies vão se modificando. Até hoje isso acontece, o que quer dizer também que a nossa evolução não terminou. Nós vamos continuar evoluindo para uma outra espécie, tá, que vai gerar o Homo futurus. Que é o que nós vamos nos tornar, talvez daqui a alguns milhares de anos, né, em que essa espécie atual não vai existir mais e vai dar espaço para uma outra espécie, que é o Homo futurus. Bom, gente, mas vamos do princípio. E tudo tem princípio, então nós vamos começar por ele. Há cerca de uns 4 milhões de anos, há registros fósseis de uma espécie chamada Australopithecus. Essa espécie é considerada a primeira espécie de hominídeos da Terra, que habitaram somente no continente africano, ali pela região do Quênia, mais ou menos. Esses fósseis que foram encontrados e foram designados como Australopithecus, é considerada a primeira espécie de hominídeos registrado na história. Eles viveram há cerca de 4 milhões de anos na Terra. Para vocês terem uma ideia, a Terra vem se desenvolvendo durante bilhões de anos, e essa espécie hominídea só é registrada há cerca de 4 milhões de anos. Vejam bem o processo demorado em que acontece a evolução de espécies num planeta. Mas os australopithecus, eles foram extintos com o tempo, tá? E esses deram espaço para um outro tipo de espécie, para uma outra espécie que foi encontrada também nos fósseis do continente africano, que é o Homo habilis. O Homo habilis seria, no caso, a segunda espécie a surgir no continente africano após o Australopithecus, que já era um ser já diferenciado do Australopithecus na cadeia de evolução das espécies, e eles viveram na África cerca de 2 milhões de anos. Então observem bem o tempo que leva de uma espécie a outra para ver essa transformação. Após o Homo habilis, surgiu então o Homo rudolfensis.
O Homo rudolfensis, ele conviveu juntamente com o Homo habilis, porque há registros dele há cerca de 1,9 milhões de anos em fósseis também no continente africano. Então houve espécies que se cruzaram pelo caminho e todas elas hoje foram extintas por questões climáticas, enfim, elas foram desaparecendo, como a nossa espécie também vai desaparecer com o advindo de uma nova espécie, que será o Homo futurus, né? Mas isso são milhares de anos pela frente, ou não, né? Ou de repente acontece alguma coisa aí e a gente tem uma interferência que vai adiantar a nossa evolução para um outro padrão. E isso é um fato. Isso é um fato denso, é um fato físico que vem ocorrendo no planeta há bilhões de anos. E os hominídeos apareceram há alguns milhões de anos. Os australopitecos, os registros mais novos, os fósseis mais novos encontrados, eles datam de 1,7 milhões de anos. 1,7 milhões de anos. Então vejam bem o tempo que leva para surgir uma espécie e desaparecer a outra. Depois do Homo rudolfensis, apareceu então aquele que saiu, ele deixou o continente africano, que é o Homo erectus. O Homo erectus, ele era uma espécie nômade, tá? Eles simplesmente saíram do continente africano. Um dos caminhos era o Estreito de Gibraltar. Tinha um outro caminho também que eles adentraram ali pelo continente asiático, em direção à Europa, mas isso há milhões de anos atrás. Então essa foi a primeira espécie que deixou o continente africano, o Homo erectus. Isso há cerca de 1 milhão de anos atrás. Então veja bem, quando a gente fala de tempo, nós estamos pelo calendário depois de Cristo, entramos em 2020, mas a Terra tem uma eternidade antes de nós. Outras espécies já passaram por aqui, espécies inclusive mais avançadas que a nossa, por incrível que pareça, moral e tecnologicamente. Mas nós vamos entrando nesses assuntos, para vocês verem quando a gente fala de raiz, o que nós estamos falando. Mas esse é um assunto para depois. Vamos dar continuidade aqui na nossa análise. Depois do Homo erectus, então apareceu o Homo heidelbergensis. É um nome bem complicado até de pronunciar. Tá? Mas ele tinha cerca de 1,75 m de altura, pesava em torno de uns 62 kg. Claro que isso aqui é tudo uma estimativa, não se pode afirmar com certeza que era essa altura, que era esse peso. E essa espécie habitou a Terra há cerca de uns 700 mil anos atrás. Vejam bem, 700 mil anos atrás. Os continentes eram diferentes do que são hoje. Eles eram diferentes, ainda não tinha havido um total desenho dos que são os continentes hoje. Porque, para quem não sabe, antigamente existia um continente só. Só que, pelo choque das placas tectônicas, houve a separação dessas faixas territoriais e se transformaram em continentes.
Então, o Brasil, que faz parte da América do Sul, ele não tinha a formação que tem hoje, ele era acoplado num continente só. Que se vocês olharem o mapa mundial, vocês vão ver que se vocês aproximarem o Brasil do continente africano, encaixa direitinho, como se fosse um quebra-cabeça que tem que formar. E se vocês pegarem ilhas que estão ali ao redor da África, ou até mesmo ao redor aqui da América do Sul, e aproximarem, elas vão se encaixar direitinho, o que prova que existia um continente só, que ao longo desses bilhões ou milhões de anos, eles vêm sofrendo uma separação. Então a Terra está se modificando pouco a pouco ao longo da sua longa existência. E é preciso que a gente esteja atento a isso. A vida, ela não para, ela não cessa. Hoje nós estamos aqui, mas amanhã o mundo pode ter simplesmente eliminado os nossos rastros do planeta. Como hoje tem muita dificuldade em ter registro dessas espécies, há muita confusão em torno disso. Eu peguei uma linha de raciocínio aqui, mas há inclusive outras espécies que foram catalogadas, registradas. E por fim, o Homo heidelbergensis, ele já caçava. E ele também se adaptou ao clima mais frio. Que aqui cabe um detalhe. Há quem afirme que os hominídeos saíram da África há cerca de 40 mil anos, durante um período glacial, ficando 20 mil anos ausente do continente africano. Então, ali que teria se formado, no caso, a despigmentação racial, dando origem à raça branca durante esse período. 20 mil anos depois, já há registros do aparecimento de uma raça branca originária dessa espécie que saiu da África. Mas nesse tempo também já há registro do homem de Neandertal. Que é a espécie com registro de que tenha sido a primeira espécie a fazer uso da fala. Eles começaram a aprender a falar numa linguagem muito rudimentar. É uma espécie de, assim grotescamente, para vocês entenderem, eram dialetos incompreensíveis para nós, mas que eles se comunicavam através daqueles sons. E olhem bem as coincidências. No continente africano, há muitos dialetos. Qual a origem disso? De onde que eles vieram? Então, pensem em tudo isso e olhem a riqueza que essa cultura traz consigo. Vejam bem o que eu estou dizendo, prestem atenção. Então, o Homo neandertal, ele habitou o planeta há cerca de 600 mil anos atrás. Então veja bem que na linha do tempo ele pode não, com certeza eles conviveram uma espécie com a outra. Porque era em várias regiões do planeta em que foram se desenvolvendo e necessariamente não se cruzavam, não se conheciam. Mas ao passo que, um exemplo, na Ásia, pode ter aparecido o Neandertal, tá? No Brasil ainda poderia estar na época do Homo erectus. Se bem
que na América não há registro além do Homo sapiens. Tá? O Homo erectus, o Neandertal e o Homo sapiens, eles são registrados na Europa e Ásia, ao passo que todos os outros fósseis registrando as outras espécies existem só num lugar, na África. Então justifica o fato da África ser a raça mãe da Terra, o que deu origem a toda a civilização humana. Mas prosseguindo, gente. Depois, então, do Neandertal, a gente tem registro do Homo floresiensis. O Homo floresiensis, ele habitou o planeta há cerca de 95 mil anos atrás. Cerca de 95 mil anos atrás. Então, já era uma espécie já mais desenvolvida, vamos dizer assim, que já tinha inclusive uma prática social, em termos até coletivos. E com certeza, essa espécie ela deve ter convivido com o Homo sapiens, que o Homo sapiens ele surgiu de 100 a 50 mil anos atrás, né? E o Homo floresiensis ele existiu de 95 mil anos atrás. Então essas espécies não foram extintas assim de uma hora para outra. Houve um período em que até se encontrava rastros, como algumas lendas aí, como o pé grande. Que espécie era isso? Era algum remanescente de alguma espécie que sobreviveu ao tempo, talvez em lugares remotos, que há poucos registros que ficaram como lendários. Né? Então, depois do Homo floresiensis, que eram seres pequenos, tinham cerca de 1 metro de altura, e tinham um cérebro menor em relação aos demais, às outras espécies. Depois do Homo floresiensis, então é que temos registros históricos do Homo sapiens. Finalmente, o Homo sapiens, que também não é ainda a nossa espécie. Tá? O Homo sapiens ele já tinha uma sociedade definida, que se aglomeravam em grupos de coletividade e ali eles conviviam. E talvez isso tenha sido um fato favorável para que ele perdurasse como sobreviventes, porque enquanto as outras espécies eram mais nômades, elas não se aglomeravam, era muito fácil entender por que elas desapareciam sem deixar rastros. Porque tu viver numa coletividade favorece a que haja o aparecimento de colaborações mútuas, conhecimentos, e há uma preservação desse grupo, há uma continuidade, uma proliferação da espécie. Ao passo que pegar um grupo aí de 4, 5, 6, essa proliferação da espécie chega a um determinado limite que ela vai deixar de existir. Mas tu já pega aí algumas dezenas, centenas, tá? Essa espécie ela vai se multiplicar, Então, fica fácil da gente entender por que o Homo sapiens conseguiu sobreviver além das outras espécies. Mas, isso o Homo sapiens a se dizer que ele é o predecessor da nossa espécie, que é o Homo sapiens sapiens.
Homo sapiens sapiens, que é a espécie atual a qual a gente faz parte dela. Na verdade, gente, o Homo sapiens sapiens é uma subespécie do Homo sapiens. É uma subespécie desenvolvida após o Homo sapiens. E aqui me cabe dizer duas coisas a vocês. Os hominídeos, eles têm registros de surgimento juntamente com os mesmos registros de surgimento dos macacos. Foi na mesma época. Então, essa questão de dizer que nós descendemos do macaco, ela já cai por terra aí. Porque eles apareceram ao mesmo tempo. Isso confirma que eles são descendentes de um ancestral comum, semelhante aos dois, mas que em algum momento essa espécie gerada por esse ancestral, ela se separou, ela se dividiu, né? Ela se dividiu. Então, uma pode ter desenvolvido por questões de condições climáticas diferentemente da outra. Mas ainda não há confirmação alguma de que nós tenhamos uma descendência comum entre macacos e a espécie hominídea. Então vejam bem que a partir daí a gente já começa a entender que a pessoa que usa esse tipo de argumento para justificar preconceito racial, ela não sabe sequer do que está falando. Ela tem que estudar, ela tem que se esclarecer, ela tem que se instruir. Porque, pelo que eu já disse agora, você já deve ter tirado uma conclusão. Todas as raças, todas as espécies descenderam do africano, do negro. Entenderam? Então, pode ser loiro, de olhos verdes, azuis. A tua descendência é africana. Tu é filho do negro. Tu é filho da raça negra. Todos nós. Ok? Então, é uma observação simples para que haja um entendimento, para que muita gente, por incrível que pareça, ainda tenha esse tipo de mentalidade. Vão pesquisar em livros aí. Existe Google, tem centenas de livros que falam sobre isso. Se informe com cientistas, com estudiosos. O preconceito nada mais é, gente, do que uma total e bestial ignorância. É vergonhoso a gente, nos dias atuais, com a tecnologia já no estágio desenvolvido, ainda haver mentes que possam pensar dessa forma preconceituosa para com o semelhante. Seja ela religiosa, seja ela racial. Basta estudar um pouquinho, não precisa muita coisa. A nossa origem é a mesma. Nós somos filhos da mesma ancestralidade. Não existiu um Deus que criasse um branco e não existiu um Deus que criasse um negro, e nem o amarelo e nem o vermelho. A nossa origem é a mesma. Agora, da onde que vem essa questão do preconceito? Como surgiu isso aí? Eu me arriscaria a dizer para vocês que isso não pertence
ao planeta. E no próximo vídeo eu vou tentar explicar para vocês por que esse meu princípio de raciocínio. Porque nós vamos entrar num terreno já do misticismo, porque a cultura africana também guarda esse misticismo. E é preciso que a gente entre nesse misticismo para que a gente consiga entender os princípios dessa cultura, o que formou essa cultura. Porque veja bem, quando eu falo da cultura africana, tá, eu já estou falando aqui de uma cultura que se formou no continente africano, tá, juntamente com as outras culturas que se formaram pelo planeta fora, mas com a mesma origem que saiu da África. Mas como que o homem conseguiu alcançar a tecnologia? Como que foram construídas as pirâmides? Como que eles faziam isso? Que até hoje ninguém consegue explicar. Com todos os recursos que a gente tem, ninguém hoje construiria uma pirâmide com pedras até, meu Deus do céu, 900 toneladas, 2.000 toneladas. Impossível, não tem como construir uma pirâmide com pedras com esse peso e geometricamente tão bem trabalhadas. Porque as pirâmides, gente, elas guardam muitos segredos ali. Existe muito misticismo ali. Existe até poderes em que envolvem a história de um continente desaparecido. Né? Mas isso é tema para o próximo vídeo. Que nós vamos entrar na parte mística do que formou a África e se espalhou para o resto do planeta. E vocês também vão entender, segundo essa versão, que eu não estou aqui fixando uma verdade, mas é base de estudos, de entendimentos, de fontes científicas, né? Porque a gente não tem a certeza exata sem ter provas físicas, mas há indícios. E no momento que há indícios, a gente tem que investigar, a gente tem que levar em consideração. Então, esse continente que desapareceu, ele pode ter sido o segredo da evolução humana até os dias atuais. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tá bom, gente? Então, um abraço a todos. Namastê. E até a próxima oportunidade.